Quem disse que você é indigno? Uma mensagem por David Wilkerson. Quem disse que você é indigno, que você é imprestável, que não pode ser usado, que é inútil para Deus? Quem fica lembrando que você é fraco, impotente, um fracasso total? Quem disse que você nunca alcançará os padrões de Deus? Todos sabemos de onde vem esta voz. É a voz do próprio diabo. É ele que lhe mantém convencido de que Deus está bravo com você. Você ouve as suas mentiras o dia inteiro e elas vêm diretamente das profundezas do inferno. Quem diz aos integrantes do coro que eles não são dignos de cantar louvores para Deus? Quem diz aos músicos que eles não são dignos de tocar instrumentos no culto? Quem diz aos presbíteros, às recepcionistas, aos professores da escola dominical, aos voluntários, às pessoas do ministério, às pessoas dos bancos da igreja que elas não têm valor? Quem recorda todos os pecados e falhas acusando-os? Você tem mãos sujas, coração ímpio. Você não tem o direito de tocar nas coisas santas de Deus. Você é uma vergonha para Deus. Essa é a voz acusadora do diabo, o acusador dos nossos irmãos. Ele diz: Deus não vai lhe usar enquanto você não se assentar e colocar em ordem as suas coisas. Você não pode ir à sua casa enquanto não for digno. Neste mesmo instante, muitas pessoas que estão lendo esta mensagem foram convencidas pelo diabo de que nunca serão dignas de serem usadas por Deus. Você é uma delas? Talvez você se sinta indigno de ser chamado filho do Senhor. Quando olha para a sua vida espiritual, tudo que você vê é inconsistência. E o inimigo continua lhe enviando um bombardeio constante de mentiras, recordando-lhe todos os seus fracassos, sempre acusando o seu espírito. Agora você começa a pensar: amo ao Senhor com tudo que há em mim, mas ainda há fracassos em minha vida. Não sou um servo consistente e fiel. Tenho que combater as grandes tentações que me desencorajam. Nunca estarei à altura de Deus. Nunca vou ser o que Deus quer que eu seja e o que eu quero ser. Permita parar aqui e confessar algo a você. Eu, em nenhum momento, em todos os meus anos de ministério, me senti digno no meu chamado como pregador. Através do meu serviço ao Senhor, tenho sido bombardeado por acusações de que sou indigno de falar de Deus, indigno de pregar, de ensinar aos outros, de ser um líder. Mas não sei de nenhum cristão sincero usado por Deus que não tenha experimentado isso. William Bradford, o grande ministro puritano, disse: acho que tenho o coração mais negro de toda a Europa. E seguia ouvindo as acusações de que era completamente indigno. E cada vez que falava ou pregava algo, remexia no seu estômago uma ansiedade, um temor, uma inquietude quanto a estar diante das pessoas. Esse grande pregador sentia uma sensação inacreditável de indignidade. É claro que em nossa carne somos indignos. Nunca podemos ser dignos por nós mesmos, mas muitos crentes permitem que Satanás roube deles uma vida preciosa ao acreditar em suas mentiras de como Deus os vê. Creem que jamais poderão ser dignos à sua vista. Quando tais cristãos abatidos ouvem duros sermões sobre pecado e contemporização, imediatamente mergulham na autocondenação. Eles pensam: continuo fraco, não tenho vitória total, me acho em constante conflito. Logo, outro pensamento inunda suas mentes. Você precisa dar uma parada, cessar todo o serviço até que coloque as coisas em ordem. Você será julgado se, enquanto neste conflito, continuar tentando fazer o trabalho de Deus e o adorando. Ocasionalmente, os pastores têm de pedir aos obreiros da igreja que se afastem por uma temporada, isto é, que se afastem de seus deveres ministeriais para colocarem certos aspectos de sua vida em ordem. Na igreja de Times Square, fazemos isto quando alguém está cego em relação ao seu próprio pecado e não vê que está errado. E às vezes temos que fazê-lo quando uma pessoa vive abertamente, ostensivamente em pecado, sem sinal de arrependimento. Vai ser preciso trabalhar com isso. Mas eu estou falando aqui acerca de algo completamente diferente, algo com o qual cada cristão deve tratar. O fato é que cada filho de Deus escutasse as acusações do diabo, todos os ministérios teriam que acabar por completo. Não haveria igreja porque não haveria ninguém no púlpito, ninguém sentado no lugar reservado ao coro, ninguém como líder, ninguém ensinando na escola dominical e ninguém na congregação. Todos seríamos deixados fora das bênçãos de Deus e o Senhor não receberia a adoração que deve receber de nós. Há 3 perguntas que quero lhe fazer. Primeira pergunta: Satanás foi capaz de impedir que você abrisse esse sermão?
Suas acusações habituais fizeram com que você quisesse evitar de ler minha mensagem? É evidente que não, uma vez que você está agora mesmo lendo-a. Segunda pergunta. O diabo foi capaz de detê-lo a caminho da igreja, enchendo sua cabeça de acusações, fazendo-o dar meia volta e voltar para sua casa? Ele inundou você com pensamentos tais como: você não pode ir à igreja hoje, não pode cantar no coro, ensinar na escola dominical, servir a Santa Ceia, sentar com a congregação e adorar, porque você não tem as coisas em ordem, você ainda tem a inconsistência, desejos pecaminosos na sua vida, seu coração não está pronto para ouvir a palavra pregada. Ainda que você não tenha ido à igreja em um determinado domingo, estou seguro de que o diabo não foi capaz de mantê-lo afastado de lá por muito tempo. Terceira pergunta. Depois que você chegou à igreja, cumprimentou alguns santos, se preparou para entrar no santuário, o diabo impediu você de entrar? Encheu ele a sua cabeça com pensamentos tais como: não sou digno de adorar o Senhor hoje, tenho ainda muitos conflitos, demasiadas lutas não resolvidas, não posso levantar minhas mãos em adoração enquanto essas coisas se passam dentro de mim. Aí você pegou o casaco, reuniu a família e voltou para casa? Provavelmente não. É muito provável que Satanás tenha deixado você tranquilo neste momento. Você simplesmente tomou seu assento e decidiu adorar a Deus sem ser molestado por nada. Mas depois de pouco tempo, o acusador começou a mover-se. Ele esperou até o cântico de abertura, quando você abriu a sua boca para louvar o Senhor e lhe golpeou com suas mentiras mais fortes. Veja, Satanás sabe que não pode lhe impedir de sair da cama, que não pode impedi-lo de ir à igreja. Ele sabe que não pode fazer você voltar uma vez estando lá. Assim é que reserva todo o seu veneno de serpente para o momento em que você está em pé diante dos outros cantando: bendito é o nome do Senhor, engrandeça o seu nome, majestade. Satanás sabe que nos deleitamos em louvar a Deus e sabe que Deus tem grande deleite em nossa adoração. O Senhor disse a seu povo: para os santos que estão na terra e para os íntegros é toda a minha complacência. Salmo 16, versículo 3. O Senhor se deleita em nossa adoração. E isto é o que o diabo busca em você. Ele sabe que não pode levá-lo aos braços de algum alcoviteiro ou de uma prostituta. Ele não pode seduzi-lo a ir a algum bar, nem a um clube noturno. Não, ele sabe que seu grande prazer é adorar a Deus. E ele quer, mais que qualquer coisa, destruir essa adoração. É por isso que ele manda suas mais violentas potestades e poderes acusarem você na própria casa de Deus. Creio que espíritos mentirosos estão em atividade contra todo crente fiel que congregue numa igreja onde o evangelho é pregado sem concessões. Os espíritos mentirosos tentam de tudo para sabotar sua adoração. Suas acusações nunca cessam. Você não tem direito de adorar um Deus santo. Você ainda não possui a vitória total, mesmo depois de todos esses anos. Seu prazer é falso. Você está fingindo. É tudo aparência. Repare em você, cantando e louvando a Deus, aparentando ser tão piedoso. Falso, indigno, pecador. Sente-se e fique quieto. Se as pessoas soubessem quem realmente você é, as piadas que escuta no seu trabalho, as coisas ruins que fala para sua esposa, a forma como grita com os seus filhos. Tem Jesus nos lábios, mas Judas no coração. Você, irmão, é agitado por uma voz sibilante. Então o sermão começa, e em tudo que o pregador diz, e durante a pregação, vem o som sibilante outra vez. Ah, ele está falando a respeito de você outra vez, lhe expondo. Você não consegue ser fiel a Deus nem por uma semana. Quando alcança a vitória, dura poucos dias e logo volta outra vez aos velhos caminhos. Você nunca vai mudar. Você é um estorvo a este corpo de crentes. Você vai destruir a unção daqui. Você fica condenado por essas mentiras. O diabo triunfou ao fazê-lo crer que Deus está furioso com você, que você entristeceu o Espírito Santo. E é isso exatamente que Satanás quer que aconteça. Recentemente, li a história de um homem que conheço, evangelista de tenda. Este ministro foi falsamente acusado de evasão fiscal. Ele era totalmente inocente, de fato, foi finalmente inocentado. Mas antes disso acontecer, passou 3 meses na prisão.
Falo aqui a respeito de sentir-se indigno. Este homem foi humilhado. Ele havia sido um pregador bem conceituado, um profeta, um ganhador de almas, mas naquele momento todos lhe viam como um ladrão. Foi insultado e ridicularizado até pelos seus companheiros de cela. Quando caminhava pelo jardim da prisão, pensava: devo ter feito algo terrível, algo que não sei, que irritou tanto o Senhor para que fizesse isto comigo. Ele fez de mim um espetáculo diante do mundo inteiro. Eu não entendo. Ele se sentia tão indigno, tão abatido, que considerou a hipótese do suicídio. Então, em seu momento mais fraco, sentindo-se totalmente inútil, abandonado por Deus, o Espírito Santo veio à sua cela. O Espírito lhe lembrou esta passagem: porque o Filho do Homem não veio para perder as almas dos homens, e sim para salvá-las. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 56. O Senhor falou suavemente a esse fadigado homem: meu filho, não lhe mandei aqui para destruí-lo, eu o trouxe aqui para lhe salvar. Repentinamente o Espírito desceu sobre o ministro e o incitou a orar pelos enfermos. Ele começou a orar todos os dias pelos seus companheiros de cela, e eles começaram a lhe pedir oração. Logo, até os oficiais da prisão o visitavam para que orasse pelos membros de suas famílias. Rapidamente chegou a ser um preso exemplar, um dos mais admirados da história daquele sistema carcerário. Uma outra coisa assombrosa aconteceu. Esse ministro saiu da escola ainda em tenra idade e nunca aprendeu a ler. Tudo o que ele sabia era certas passagens da Bíblia. Ao estudar as Escrituras em sua cela, as palavras começaram a abrir-se para ele e aprendeu a ler. Começou a estudar a palavra de Deus e o Espírito lhe abriu a Bíblia de uma forma milagrosa. Este homem saiu da prisão como um herói. Experimentou o toque de Deus que jamais havia sentido antes em sua vida. Hoje prega a multidões por todas as partes do mundo, em pensar que Satanás tentou destruí-lo, esse maravilhoso servo de Deus, dizendo-lhe que ele não tinha valor. Se vamos resistir às mentiras do diabo, temos que aceitar que Deus não quer nos destruir. Devemos começar com essa verdade: Deus não existe para nos destruir, permitindo as tentações em nossa vida. Ele nos amou mesmo quando ainda estávamos em pecado distante dele. Ele não é contra nós, e sim por nós. Ele só quer nos fazer o bem. Sei sobre o que estou falando. Anos atrás tive que combater as mentiras de Satanás em meu próprio chamado ao ministério. Sucedeu durante os primeiros dias do Ministério dos Desafios Jovem em Nova York. Nosso trabalho com viciados em drogas e álcool mantinha-me muito ocupado e eu tinha que viajar frequentemente para levantar fundos para manter o ministério. Nessa época, a irmã Caitlin Kuhlman me pediu para pregar em uma cruzada em Los Angeles. Antes de sair para a costa oeste, tive uma terrível discussão com a esposa Gwen. Eu orando enquanto dirigia até o aeroporto. No voo para Los Angeles, senti uma inquietação. Havia dito algumas coisas dolorosas e ainda por cima, sempre eu ia voar. California, eu estava fadigado, acabado e me sentindo culpado. Nesta noite, levantei para pregar 4.000 pessoas. A voz de Satanás literalmente gritou na minha cabeça: você é o maior deste país. Pode se comportando-se tanto. Como pode pregar a esta multidão quando você se irritou com os coisas e deixou chorando? Você não é um vitorioso, você é um acomodado. Congelei no púlpito. A voz acusadora era tão forte na minha cabeça que não pude evitá-la. Era a única coisa que conseguia ouvir. Orei silenciosamente: Deus, me ajude. O que está acontecendo? Finalmente, fechei minha Bíblia e me retirei do púlpito. Quando me dirigi aos bastidores, a voz continuava com suas mentiras. Indigno de falar. Você não tem o direito de pregar o evangelho até que coloque isso em ordem. A irmã Kuhlman me pôs: David, o que está acontecendo? Respondi: perdoe, eu não posso pregar. Um falso, não serei digno de pregar outra vez. No avião voltando para Nova York, me sentia ainda mais abatido e indigno. Só conseguia pensar nas áreas de vida com as quais eu ainda lutava. Meu temperamento, a cobiça. Sei que o Senhor havia tratado comigo a respeito dessas coisas. Parecia que eu jamais alcançaria vitória sobre elas. Pensei que nunca seria capaz. Antes do voo terminar, eu achava que era totalmente indigno do ministério. Satanás havia triunfado em me fazer sentir sem valor aos olhos de Deus. Eu acreditava em suas acusações. As mentiras vieram diretamente do fundo do inferno. Mas graças a Deus, depois que fui para casa, fiz as pazes e passei um tempo em oração. O Senhor começou a falar suavemente a minha alma, assegurando-me do seu amor por mim. Assim que voltei a andar nas ruas, Deus restaurou a minha confiança, misericórdia e amor. Comecei a olhar no poder purificador do sangue de Jesus. E reconheci todas as mentiras e acusações do diabo. Cada vez que chegava a mim, as punha de lado.
Então, você tem escutado de Satanás acerca do seu caminhar com Jesus? Você tem achado que é indigno, que não pode adorar a Deus até que seja tudo perfeito? Tenho boas notícias para você. Você já sabe que Satanás é um mentiroso, mas posso provar que Jesus fez você digno. Ele o tornou limpo, apto para apresentar-se perante ele e servi-lo com fidelidade. Você se perguntará: como me tornei digno? Você se tornou digno pelo sacrifício de Cristo na cruz. E isto lhe dá o direito de adorar e servir ao Senhor. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a sua perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 10 ao 14. Em grego, esta passagem quer dizer: o Pai nos fez justos, dignos, qualificados em caráter, suficientemente bons para sermos participantes da herança dos santos na luz. O que Jesus fez na cruz o qualifica para a herança eterna. E se Deus o qualifica para a vida eterna, então também o ajustou em caráter. Você pode afastar-se um mês do ministério, um ano, uma vida inteira tentando se ajustar para ele, tentando trabalhar em seu caráter para chegar a ser suficientemente bom para ser usado por Deus. Mas você nunca poderá capacitar-se por si mesmo. Ainda que você fosse capaz de obter vitória sobre cada coisa errada que tenha feito, sobre cada mau pensamento que tenha tido, não estaria todavia qualificado diante de Deus. É impossível. Por quê? Porque Deus não aceita a justiça de ninguém, a menos que ela esteja debaixo do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Não se pode obter a justiça de Cristo trabalhando para isto. A única maneira de obtê-la é crendo e confiando em Deus. Venha você pela fé. Veja, a fé tão somente lhe salva, como também lhe santifica, lhe justifica, lhe cura, lhe guarda. Tudo acontece pela fé no que Jesus fez. Você pode se apresentar diante de todos o céu e de toda a terra na certeza absoluta da fé. Você pode agora dizer: ainda não alcancei, minha carne resiste ainda ao Espírito, mas sou redimido pelo sangue do meu Salvador. Cantarei e gritarei louvores a Deus. Isto soa parecido com o jeito que você ora toda manhã? Provavelmente não. É muito provável que comece seu dia buscando formas de como seguir adiante, esforçando-se. Engolirá algo insatisfatório com resignação, prometendo a Deus que nunca voltará aos velhos caminhos outra vez. Quando ocasionalmente obter vitória, você se sente bem e diz: consegui. Sabia que se colocasse minha mente, meu coração nessa questão, eu obteria vitória. Temos a tendência de nos sentirmos tão orgulhosos acerca dos nossos êxitos que andamos por aí julgando os outros que não são vitoriosos. Com os anos, aprendi que alguns dos cristãos mais ímpios e críticos são cristãos que obtiveram vitórias proclamadas por eles mesmos, vitórias que na verdade eram apenas parciais. Essas pessoas pensavam que haviam vencido, mas a verdade é que somente suprimiram seus hábitos de pecado. Esses hábitos foram enterrados muito no fundo, para logo saírem com mais força ainda. Quando eu era mais jovem e necessitava de vitória sobre algo, convencia a mim mesmo: farei isso mesmo que tenha que morrer. E quase morria. Passava um mês e eu pensava: os pensamentos de cobiça se foram, eu estou livre. Mas sempre ficava provado que se tratava de uma vitória apenas parcial. Aí era quando o desânimo chegava. Eu chorava: ó Deus, tenho rogado que me libertes, mas não o tens feito. Essas coisas permanecem em mim.
eu culpava Deus. O fato era que eu estava tão ocupado, esforçando-me na carne para ser justo, que perdi a minha compreensão da verdadeira justificação. E a verdade é que a única justificação que o Pai aceita é a de seu Filho Jesus Cristo. Somente um homem se apresenta justo diante de Deus, e este homem é Jesus. E quando estamos diante do Pai, Ele nos aceita somente por Cristo, por sua justificação e vitória. Então, o que devo fazer? Perguntará você. Primeiro, não escute as mentiras do diabo. E segundo, erga-se sobre os seus pés espirituais e comece a louvar ao Senhor. Diga, pela fé no sangue de Jesus, eu recebo a justificação de Cristo. Ele me fez justo, Ele me qualifica para o louvor, para o seu louvor e para servir ao meu Senhor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção significa simplesmente ser livre. Fomos postos em liberdade pelo precioso sangue de Jesus e temos o direito de nos levantarmos contra todas as acusações e dizer: eu não creio nisto, diabo. É a última vez que você me acusa. Minha Bíblia me diz que sou redimido porque creio no que Jesus fez por mim na cruz. Eu confesso os meus pecados a Ele e eu sou redimido, comprado, livre. Então Satanás vem até você e sussurra: o que você diz a respeito daquele pecado que até ontem você consentia? Você é culpado. Você pode contestar: não, já pedi perdão por isso e pedi a Deus para que me colocasse ódio por aquele pecado, para impedir de fazê-lo novamente. Está tudo debaixo do sangue, mas você ainda é tentado. Verdade, mas meu Jesus proveu o livramento para mim. Sua palavra diz que serei capaz de suportar a tentação. Ele me livrará porque prometeu fazê-lo. Mas Deus ainda tem coisas contra você. Há coisas na sua vida que não foram ainda colocadas em ordem. Quando um acusador trouxer à sua memória coisas que não foram colocadas em ordem, algum conflito que ainda brama dentro de você, você pode responder com esta passagem: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você pode dizer: mesmo quando eu tinha a mente alienada por terríveis obras malignas, mesmo quando eu estava na cova da luxúria, mesmo quando eu era um dos piores inimigos de Deus, a Bíblia diz que Ele me amava. Ele me procurava e me reconciliou consigo. Agora me tirou das trevas para o seu reino de luz. Fez com que eu ficasse em paz com Ele. Então, quanto mais Ele me ama, agora que estou reconciliado, mesmo que ainda tenha lutado, Ele me ama. Há uma coisa que constantemente rouba o nosso gozo e paz com Deus. É o nosso esforço interminável de o agradar em nossa carne. Tentamos sempre agradá-lo com o nosso poder humano, mas nunca será suficiente. Toda vitória será curta e da próxima vez que formos tentados, cairemos ainda mais fundo. A Bíblia chama nossos esforços tentar estabelecer a nossa própria justiça. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3. É a nossa carne em ação. Deixe-me expor 3 mentiras do diabo. Deus quer que você seja capaz de sobrepassar toda mentira do diabo, ser colocado em liberdade do fosso em que o colocou. Aqui estão 3 armadilhas de Satanás, as quais você devia vigiar. Satanás continua trazendo o assunto dos seus pecados para que os seus olhos não se fixem em nosso Salvador. O diabo quer que você esteja tão concentrado em sua doença que se esqueça do poder do médico. Ele quer que você esqueça que Deus é o seu libertador, que Ele está ao seu lado para salvá-lo e não para destruí-lo. Aqui está como você deve responder a esta mentira: não, diabo. Não estou livre da presença do pecado. Ele sempre estará presente na minha carne, mas eu estou livre do poder prejudicial do pecado. Satanás pode molestá-lo, tentá-lo, acusá-lo, mas não pode destruí-lo. Pode jogar toda espécie de acusações contra você, mas ele não pode tocar na sua alma.
A lei não pode lhe condenar, porque Cristo cumpriu a lei. A justiça divina não pode condená-lo, porque Cristo santificou toda a justiça de Deus. Nenhum pecado pode condená-lo, porque todo pecado está sob o seu sangue. E a consciência não pode condená-lo, porque Cristo é maior que a sua consciência. Então você foi perdoado completamente, não restando nada que o condene. Você pode pensar: fui vencido pela lascívia, fui derrubado contra a minha vontade. Ela simplesmente veio sobre mim e eu caí outra vez. Você foi tomado pelo pecado que você pediu a Deus para lhe libertar. Agora permita-me perguntar: você clamou contra o pecado? A lei do Antigo Testamento registra que qualquer mulher que era agarrada no campo e violentada por um homem seria considerada inocente se ela gritasse por ajuda. Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 ao 27. Mas se ela não gritasse, isto é, se não se ocupasse e nem resistisse, ela seria apedrejada. Este é o exemplo daquilo que o inimigo faz conosco. Ele vem contra nós ao trabalharmos nos campos do Senhor e se apodera de nós com a tentação. Mas neste momento devemos clamar ao Senhor por ajuda. A próxima vez que você estiver em tal lugar, faça do seu clamor uma oração. Senhor, eu odeio isso. Eu não quero. Ajuda-me. Seu grito a manterá inocente. O diabo continua condenando porque você foi derrotado, porque você se aproveitou de você, porque ele se aproveitou de você. Você deve levantar-se em espírito e gritar: Senhor, tu conheces o meu coração, eu odeio este pecado, não é algo que eu queira. Clamo a ti nesse instante e seguirei clamando-te. Devemos nos arrepender dos nossos desânimos por nossos pecados. Quando chegamos a ficar desanimados, é prova de duas coisas: da nossa ignorância quanto à misericórdia e à graça de Deus e da nossa incredulidade no seu amor para conosco. Ambas são pecados. Se está desanimado por seu pecado, significa que durante o período do fracasso, você não confia no amor de Deus por você, que está vivendo em voluntária ignorância da aceitação plena do seu Pai por você. Você deve arrepender-se. Se apenas você compreendesse quão grande é a misericórdia do seu Pai e como Ele tem essa misericórdia por você, saberia que Ele o ama ainda quando você falha. Então poderia dizer: ó Deus, perdoa-me. Tenho estado tão desanimado por causa do meu pecado. Não tenho crido em tua misericórdia e no seu perdão. Não, eu não sou digno de escrever esta mensagem. E você não é digno de levantar as suas mãos em adoração a Deus. Ninguém é digno, não com o nosso próprio poder ou força humana. Mas Jesus nos diz: eu te fiz digno. E agora podemos nos apresentar e dizer em seu nome: sou digno pelo sangue do Cordeiro.